Bom, agora, ainda em Atos capítulo 20, versículo 15, ele vai fazer um discurso, que é um discurso famoso aos anciãos de Éfeso. Anciãos que, como eu disse para vocês, eram pessoas convertidas. Se nós estamos aqui no ano 56 agora, talvez 57, eram novos convertidos porque a primeira obra missionária foi lá no ano 45, 46. Eram novos convertidos, mas tinham pessoas ali com conhecimento antigo das Escrituras. Timóteo talvez estivesse entre eles, mesmo ele tendo sido colocado para pastorear as igrejas lá da Macedônia, mas provavelmente eles vieram junto com Paulo para esse discurso que o apóstolo Paulo deixou ali uma escola de missionários, né? Uma escola, que agora vão estar pregando o evangelho, não tanto disputando. O apóstolo Paulo tinha essa chamada e era necessária essa disputa. Por isso ele vai para Jerusalém. Ele quer disputar com aquelas pessoas lá para esclarecer eles, tentar salvar eles. Firme de tudo para com todos, para de alguma forma chegar a ganhar alguns. Né? Não, firme de sábio para os sábios, tolo para os tolos, firme de judeu para os judeus, de gentio para os gentios. O que ele puder na Grécia, fez-se de filósofo grego lá na Grécia, né? Filosofando lá com a mensagem, citando filósofos gregos. Ele queria alcançar almas. Ok? Bom, versículo 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro, aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Mileto, irmãos, é a cidade conhecida porque lá nasceu a filosofia. Quando a gente estuda a filosofia, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Tá bom? Era uma cidade muito importante também. Versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Bom, por que Paulo quer estar em Jerusalém no dia de Pentecostes? Se ele tivesse oportunidade de falar com o filho de Gamaliel, certamente ele sabia da morte de Gamaliel, já tinham se passado, ele morreu no ano 52, já tinham se passado 4, 5 anos, estamos no ano 56, 57. Certamente ele sabia da morte de Gamaliel, mas ele queria a oportunidade de estar lá no dia do Pentecostes, porque lembre-se, eu expliquei para vocês quando estudamos Atos 2, o Pentecostes, que era na literatura de Israel chamado de tempo determinado das semanas, porque eram 7 semanas, né, eram 49 dias, tinha primícias. Aí contava 49 dias de Pentecoste e o último dia era as 7 semanas, né, 49 dias, e o dia seguinte era o Pentecostes. O Pentecostes era um símbolo da salvação para os gentios. Isso está claro porque quando Deus anunciou o Pentecostes, ou o tempo determinado das semanas para Israel, em Levítico 23, Deus deixou claro que no Pentecostes, nas semanas, nesse dia, os gentios participavam da bênção da colheita. Os judeus realizavam a colheita, mas os gentios participavam. Porque, claro, foi os judeus que trouxeram a salvação aos gentios. Jesus Cristo falou isso claramente, tá bom? E Atos 20, então, agora o versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Olha, chama todos os anciãos, né? Se nós formos no original, está presbítero, né? Presbítero não era como a igreja faz hoje, um cargo eclesiástico. Presbítero era um título. Tanto que nós vemos Pedro, João, nas suas epístolas, se intitulando presbítero. O cargo eclesiástico deles era apóstolo, mas eles se intitulavam presbítero. Por quê? Ancião ou presbítero, na sociedade do mundo antigo, era uma pessoa que normalmente era o mais velho da família,
era um sinônimo de patriarca, tá bom? Era um sinônimo de patriarca. Então, eram as pessoas que tomavam as decisões naquela sociedade antiga. Eu sempre cito como exemplo aquele filme Coração Valente, que você encontra lá, eles vão fazer uma reunião para decidir se eles vão reagir à agressão dos ingleses, se passa na Escócia, né? Então se reúnem quem? Se reúnem os anciãos, ou, se fosse em grego, os presbíteros, ok? Ou ainda os patriarcas. Então, você vai ter ali os mais velhos se reunindo, ok? Pois bem, o versículo 18, nós lemos o versículo 17, né? De Mileto mandou chamar os anciãos de Éfeso, diz: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou de gregos porque, por exemplo, Mileto, como eu disse, é o berço da filosofia grega, era uma área também de cultura grega, eles falavam grego. Eles falavam grego na época. Tales de Mileto era um filósofo grego. Versículo 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Bom, nós sabemos, ele vai ser avisado através dos dons espirituais que ele será preso, né? Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando a gente estuda a história da igreja, teve um homem chamado Policarpo, que Deus também falou semelhante ao que falou para o apóstolo Paulo, né? Ele ainda falou até a maneira como ele iria morrer, queimado. Seria queimado, né? E esse é o poder do Evangelho. Ele não fugiu disso. Policarpo não fugiu, assim como o apóstolo Paulo também não foge. O versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, como eu disse, é a mensagem de despedida, né? Ele está se despedindo. Ok? Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Veja que ele está falando para pastores, né? Rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Qual é o cargo desses homens? Tá bom? Talvez até tivesse bispo ali no momento, eu acredito que não. Bispo era um título também. Bispo significa supervisor. Bispo não está listado em Efésios 4:11. Lá está apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A igreja na história, ela se ocupou de separar pastores e evangelistas, de Efésios 4:11. Aqui, quando diz apacentardes, o que está escrito no grego? Pastoreardes. Então, o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ok? E diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou seja, terão líderes aí que infelizmente serão
pessoas lobos, querem se aproveitar da ovelha. Você vê pessoas se enriquecendo, se tornando mesmo milionários com a igreja, né? Bom, isso é errado. Através da igreja, o homem que ganha um salário simples, ele vai ter uma vida simples. Vai ter uma vida simples. Ninguém na igreja vai ganhar um dinheiro para ele se tornar rico. Não tem como. Tem pessoas que se enriquecem por ser empresário. Aí é outra coisa, né? Mas eu estou falando da igreja, não é normal. São lobos. Né? E que vão destruir a igreja, se aproveitar da igreja, essas pessoas vão adotando heresias. Não tem critério doutrinário. Né? Tá bom? Então, não alimenta as ovelhas corretamente. O lobo não quer alimentar a ovelha. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha, eu peguei até essa palavra aqui, vou destacar ela aqui, essa palavra perversa. Qual o significado dessa palavra no grego, para poder ilustrar para vocês? Então, eu peguei, olha, essa palavra é a palavra diastrefo, que segundo o dicionário Strong, ela seria melhor traduzida por coisas pervertidas, coisas corrompidas ou torcidas, de torcer. Você pega uma mensagem, você torce, coloca ela numa interpretação totalmente diferente. Como eu citei para vocês, católicos torceram as Escrituras dizendo que Israel não tinha mais chance de salvação para a nação e que o reino de Deus estava sendo implantado pela Igreja Católica. Isso aí é uma perversão. Tanto que o tempo mostra, já se passaram 1.700 anos que a Igreja Católica foi organizada por Constantino. 1.700 anos. Então o milênio já era para ter acabado. Então esse versículo 30, como ele poderia ser traduzido? Né? Assim, ó. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que trarão ensinos pervertidos para atraírem os discípulos para si. Ou trarão ensinos corrompidos. Na minha tradução aqui, pastor, a está pervertidas. Está pervertidas, né? Isso. Tá bom? Na nossa tradução, a versão corrigida, ela traduziu dessa maneira, né? Falarão coisas perversas. Teve até uma aula, acho que foi aula de escola dominical, semana passada, que o irmão ainda estava comentando. Realmente a gente tem que sempre recorrer ao grego, porque, infelizmente, a tradução tem algumas coisas que não faz sentido eles colocarem, né? Essa palavra aqui mesmo, coisas perversas, fica meio vazio. Tá bom? Quando você fala pervertido, ok? Então, corrompido ou pervertido, vamos dizer, já está ligando à doutrina, tá certo? No meu tradutor aqui, pastor, do Strong, está torcer, desencaminhar.